irmãos, louvado seja Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto após texto. E nós estamos quase terminando já o capítulo de número 10. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler hoje dos versos 46 até o verso de número 52. Uma passagem bem conhecida da palavra de Deus acerca do cego de Jericó. E o título da mensagem de hoje é A Nossa Última Oportunidade. Marcos capítulo 10, dos versos 46 até o verso de número 52. E o título da mensagem de hoje é Nossa Última Oportunidade. Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó, quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estavam sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Jesus lhes perguntou: Que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós clamamos, Deus, a ação do teu Santo Espírito. Abra, Deus, nosso coração, abra, Pai, o nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar todas as verdades contidas aqui. Fale, Deus, ao nosso interior. Muda, Deus, a nossa percepção. Muda, Deus, o nosso caráter. Que nós possamos, Deus, sair daqui edificados muito, mas muito melhor se nós entramos. Obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede no teu Filho amado Jesus Cristo, pois é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós vimos no último sermão que Jesus agora ele está a caminho de Jerusalém, indo de encontro com a cruz do Calvário. E aqui já se aproximava a semana da Páscoa. E Jesus, pela terceira vez, havia dito aos discípulos que iria morrer e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas os discípulos, irmãos, eles ainda se mantinham na ignorância quanto à ressurreição. Eles se atentavam somente ao que? Jesus vai morrer, a morte do Senhor. Mas dessa vez, Jesus fala de forma muito, mas muito clara. E acredito que alguns dos discípulos começaram a compreender o que aconteceria com ele. Então o que acontece? Chega João e Tiago e fazem um pedido sem sentido algum para o Senhor. Pedem para que nos céus eles se sentem um de cada lado de Jesus. E Cristo diz a eles que isso não competia a ele definir. Então Jesus pergunta a João e Tiago se o cálice que o Senhor bebe e o batismo que ele é batizado, eles também conseguiriam suportar? E eles, ao dizerem sim, Jesus revela que todos também iriam padecer da forma dolorosa e cruel a qual ele padeceria. Meus irmãos, aqui Cristo no sermão passado falava de serviço
de servir, de ser servo, e os discípulos preocupados com poder e motivados pela inveja. Pois os outros 10, quando ouvem essa conversa de João e Tiago com Jesus, não compreendem o significado do cálice que Jesus dissera. E talvez achando que seria algum banquete celestial que Jesus concederia somente aos 2, eles vão o quê? E os repreendem. Mas não repreendem, eles não se indignam com o absurdo da pergunta que fizeram. Mas por achar, irmãos, que eles queriam passar eles para trás, com relação ao que é o reino dos céus. E agora, ainda a caminho de Jerusalém, Jesus e os discípulos e a multidão que o seguia, passam pela cidade de Jericó, conforme diz o texto que nós acabamos de ler. Irmãos, eu convido a você a não fechar a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, e lê novamente comigo o verso de número 46. Vamos ler ponto a ponto. Verso 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Meus irmãos, eu e você, nós sabemos que a nossa vida, ela é composta do quê? De oportunidades. Oportunidades. Todos os dias, Deus, por sua graça, nos concede boas oportunidades de nós realizarmos boas obras, fazer o bem a quem precisa, fazer o bem a nós mesmos, cumprindo o quê? A vontade do Senhor na minha e na sua vida. Mas o outro lado da moeda é que o mundo, o inimigo, os seus que os ajudam, mas principalmente o meu e o seu coração, militam para que nós também tenhamos o quê? Boas oportunidades, mas de não fazer a vontade de Deus. As oportunidades que aparecem em nossas vidas podem ser bênção ou se transformar em grandes fardos. E isso vai depender de um único fator: qual é a minha e a sua motivação. Nós podemos estar necessitados de coisas materiais, coisas físicas ou coisas espirituais. E tanto Deus quanto o meu e o seu coração, irmão, eles sabem disso. A questão é: a quem eu e você daremos ouvidos? A Deus ou ao nosso coração? A Deus ou a esse mundo? A Deus ou inimigo da minha e da sua alma? Aqui, irmão, nós estamos diante de um homem com uma grande oportunidade. Um homem necessitado, carecendo tanto de uma cura física quanto de uma cura espiritual. Física, porque esse homem foi privado do sentimento, aliás, do sentido mais importante presente no meu e no seu corpo, que é a visão. É a visão. E espiritual, porque isso o aprisionava no universo, irmãos, de angústia, de privações e de medo. A grande oportunidade a qual me refiro deve ser ao fato de que Jesus jamais voltaria a pisar naquele lugar, irmãos, Jericó. Jesus não voltaria mais ali, pois ele estava o quê? A caminho de Jerusalém, próximo à Páscoa, próximo à cruz. Mas esse homem, esse mendigo chamado Bartimeu, e mendigo porque, apesar da Bíblia dizer que ele era filho, muito provavelmente ele foi deixado à sua própria sorte, por conta do quê? Da sua deficiência. Pois a vida era muito difícil naquela época, para quem já era são, imagina para uma pessoa cega. E a oportunidade que esse homem tem nas mãos, ela é única. Única. Apesar dele, irmãos, ele não tem ideia disso, pois Jesus jamais voltaria a botar os pés naquele lugar. Já parou para pensar? Quando eu e você, nós somos
esperançosos com alguma coisa e vemos uma oportunidade de talvez conseguir essa coisa, o que geralmente eu e você fazemos, irmãos? Nós redobramos os nossos esforços, é ou não é? Quando você quer aquilo, você arranca a força de onde não tem. Você quer trocar o carro no fim do ano, mas o modelo que você quer custa muito mais do que você tem. Mas o carro ele está novinho, pastor. Quilometragem baixa, pneus novos, já vem com aquele sonzão dentro dele, para eu ouvir todos os louvores. Sei. Enfim, uma oportunidade que nós não podemos perder, não é mesmo? Então o que nós fazemos? Bom, a gente pensa assim, talvez, se eu trabalhar em mais um emprego, fazer uns bicos aqui e ali no fim de semana, rapaz, eu acho que dá, hein? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, não, acho que dá sim. Eu não vou ter tempo para mais nada. Mas se eu me esforçar, eu não perco essa oportunidade de jeito nenhum. É agora. Mas aí a sua esposa, ela chega e diz que o seu cunhado, ele está apertadíssimo financeiramente, precisando pagar as contas básicas da sua casa, por comida na mesa, pois só ele trabalha, a esposa está desempregada, e tem os filhos, e etc, e etc. Aí você recebe essa notícia, e ao invés de nós pensarmos sem pestanejar em ir ao encontro daqueles que necessitam, e abrir mão dessa oportunidade da compra do carro, o que nós, irmãos, mesmo assim nós começamos a pensar? Vamos lá, ajuda eu. Nossa, como é que eu vou agora ajudar a família da minha esposa, mas não perder a oportunidade de comprar esse carro? A gente começa a pensar dessa maneira. Ao invés de um emprego, 2, se eu apertar, acho que uns 3 talvez eu consiga, dependendo, né? Ao invés de um bico só no fim de semana, não, eu faço 2, eu vou entregar pizza, depois eu vou limpar a piscina do povo da cidade aí. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, sobe 2, vai. Rapaz, não, acho que dá sim, acho que dá sim. Então eu vou fazer um esforço descomunal para também ajudar a família, mas principalmente para não perder a oportunidade única de comprar o carro. Ok. O que eu quero dizer com isso? É que nós, quando estamos realmente motivados, desejosos por algo, nada e nem ninguém irá nos deter em buscar alguma solução para nós conseguirmos o que nós queremos. Isso pode ser um carro, pode ser uma casa, uma viagem, uma joia, um relógio, um tênis. Irmãos, não é o bem, é a oportunidade de ter o que nós desejamos. E a gente se esforça. Como a gente se esforça. De fato, irmãos, a gente se supera quando nós estamos com essa motivação dentro do coração. E esse homem, Bartimeu, cego, vivendo nas ruas, com certeza, ele já tinha ouvido falar a respeito do poder de Jesus. E irmãos, quando ele percebe, ele não enxerga, mas ele percebe que está diante da oportunidade da sua vida. Lê novamente comigo o verso 47. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, quando esse homem percebe que quem passa diante dele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não pensa 2 vezes. Esse homem começa a se esgoelar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, Jesus. Esse homem não o via,
mas ele sentia que ele estava diante da oportunidade da sua vida. E ele também não poupa esforços a fim do quê? De aproveitar a oportunidade. E ele continua clamando: tem misericórdia de mim. Meus irmãos, a vida ela é assim, feita do quê? De oportunidades. Não muito tempo atrás, nós vivemos um momento de grandes oportunidades com a história da pandemia. Os irmãos lembram que período? Oportunidades do quê? De nós sermos abençoados, apesar das circunstâncias a qual nós nos encontrávamos. Lembra quando eu e você tinha que ficar em casa? Vocês lembram desse período? Trancado, irmãos. Meses, sem botar o nariz fora de casa. Cautelosos, com medo dessa nova doença. Mas com o passar do tempo, chegava o que? A doer no fundo da alma, do crente genuíno. O distanciamento do quê? Dos irmãos, da igreja, do corpo de Cristo, de estar presente diante do nosso Deus, como igreja, reunidos. Muitos de nós, irmãos, até lutávamos com nós mesmos e com a situação que nós vivíamos, tentando encontrar uma maneira de chegar pelo menos perto da igreja, sabe, de rever algum irmão, ansiosos de ouvir a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, assim como o coração de uns queimava o desejo de estar entre os santos e se esforçava para que de alguma maneira isso acontecesse, irmãos, outros começaram um processo perigosíssimo de esfriamento espiritual. Assim, o desejo de estar reunidos como igreja já não era uma oportunidade tão passiva de esforços assim. Principalmente se houvesse algum tipo de empecilho contra essa oportunidade. Quando não, nós mesmos começamos a criar esses empecilhos para quê? Deixar de ir à igreja. Mas esse homem, cego, mendigo, maltrapilho, passando muitas vezes fome, sede, com todo tipo de impedimento possível, agora ele vai enfrentar mais um. Leia comigo o verso 48. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, esse homem, ao contrário de muitos que se dizem crentes por aí, ele tinha tudo para desistir da sua oportunidade. E agora, além de tudo, ele enfrenta o que? A repreensão dos que estavam ali presentes, junto com Jesus. O que seria mais fácil para ele? Continuar sua batalha ali firme, focado, sem desanimar? Ou simplesmente dizer assim: não vale a pena esse esforço todo não. Além de tudo, estou sendo impedido, barrado por todo mundo aqui. Não é a vontade deles que eu esteja aqui. Jesus, ele nem deve estar preocupado com um pobre coitado como eu. O que vocês acham, irmãos? Eu não aguento mais ficar trancado em casa. Você falou essa frase, não falou? Falou ou não falou? Não aguento mais ficar trancado em casa. Eu quero voltar logo para a igreja. Você falou essa frase também, irmão? Amém? Eu quero ir aos cultos, rever os irmãos, louvar o Senhor com a minha voz, ouvir a sua palavra. Ou simplesmente usar como desculpa o desânimo com a pandemia, para fazer o que o seu coração motivava de fato. Ir para o culto? Não pode. Não pode. Não insista, não pode. Ler a Bíblia? Nós não estamos nem no culto mesmo, para que eu vou ler a Bíblia? Orar a Deus, se relacionar com o Senhor. Depois nós vemos como é que fica isso daí.
Irmãos, e a coisa foi tomando uma proporção tamanha que alguns de nós, quando notaram, perceberam, estavam agindo igual a ímpios lá fora. E quantos irmãos não se recuperaram disso? Sabe aquela velha história da brasa fora do braseiro? Você já ouviu, não ouviu? Tira uma brasa fora do braseiro para você ver o que acontece com ela. E esse homem cego, mendigo, necessitado, com tudo jogando contra ele, o que ele faz? Ele se comporta como um carvão que foi tirado fora do fogo? Não, irmãos, não. Ele clama, ele apenas clama: Senhor, tem compaixão de mim. Esse homem aqui, apesar de todas as dificuldades, ele quer estar na presença de Jesus. Mas e eu e você, irmão? Eu e você, minha irmã? Será que os nossos esforços estão indo no mesmo sentido desse homem aqui? Será que nós encaramos tudo isso aqui, a nossa vida, como uma boa oportunidade? Aliás, a nossa última oportunidade? Será que assim como esse homem e você, estamos nos esforçando para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá a cada dia, de buscar a Ele, de servir a Ele, de fazer a sua vontade? Meus irmãos, isso daqui não é uma crítica a quem tem a oportunidade de estar na igreja, estar no meio dos irmãos, mas prefere ficar em casa. Não entenda isso, não é esse o sentido, não. Não é uma crítica, mas é um temor. É um temor, misturado com um sentimento de pena, de pena. Muitas vezes a vida da pessoa está em frangalhos. Os seus relacionamentos com o seu cônjuge, com o filho, no trabalho, a área financeira vai de mal a pior, problemas com a saúde. E assim como a brasa fora do braseiro, sabe, a luz, o calor, dia a dia ela vai minguando, ela vai desaparecendo, e a pessoa não percebe, ela não enxerga. Irmãos, isso dói o coração de qualquer pastor sério, de qualquer servo que se importa com o outro. Isso dói o coração da igreja que ama esses irmãos. Pelo menos deveria doer. Pelo menos deveria doer. Por isso não só eu, mas muitos irmãos aqui, nós oramos para que Deus tenha misericórdia de pessoas com esse comportamento. Porque Deus ele é misericordioso com quem necessita de compaixão, mesmo que essa pessoa não se dê conta disso. Por isso que nós oramos. Lê comigo o verso 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Meus irmãos, assim como tem muitos que colocam empecilhos em nosso relacionamento com Deus, e isso muitas vezes somos nós mesmos, também, irmãos, tem aqueles que nos ajudam a se aproximar do Senhor, e louvado seja Deus por isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão, de forma bem particular. Quantas vezes, irmão, você, crente em Cristo, pegou o seu telefone, ligou, mandou um recado, ou até mesmo foi à casa de um irmão que você sentiu que ele se afastou da igreja e disse assim: irmão, coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. Eu nem vou me referir ao tempo que você é crente, ao tempo todo que você é crente, mas agora, depois do isolamento social que nós passamos, até o dia de hoje,
Quantas vezes, irmãos, você se empenhou, se esforçou, incentivou o seu irmão, que você percebeu que está desanimado, dizendo que Jesus continua o chamando, continua dando oportunidades a ele? Quantas vezes? Vamos lá, vamos fazer um exercício de memória. 10 vezes. Amém? 5. 5? Acho que sim, né? Também não. 3. Irmãos, pelo amor de Deus, 3 vezes. Não. 1. Você fez isso uma vez, irmão? Ah, pastor, mas eu tenho falado sim para as pessoas. Eu tenho incentivado elas a buscarem a Deus. Muito bem, irmãos, louvado seja Deus por isso. Nós temos que evangelizar sim. Isso é uma ordem, isso não foi um pedido. Quando você não tiver o que fazer, não, você tem que fazer. Isso foi uma ordem, uma ordenança de Deus a mim e a você. Meus irmãos, mas muitas das vezes nós nos preocupamos muito mais com as pessoas que estão lá fora no mundo e esquecemos os que já estão aqui dentro conosco. E que precisam da nossa ajuda, do meu e do seu incentivo como irmão em Cristo. Da mesma forma, daqueles que estão lá fora. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu não gosto muito de fulano ali não, rapaz. Eu não gosto muito do Beltrano também não. Ele não... aquele irmão lá, atravessado aqui na minha garganta. Aquela irmã lá, Deus me livre, deixa lá. Melhor que ela fique em casa. Aquele irmãozinho lá, deixa quieto, deixa ele lá. Irmãos, preste atenção. Não se importar com o irmão ou preferir ver ele distante de nós é o mesmo que não se importar de perder uma das nossas mãos. Nós não somos um corpo em Cristo Jesus? Quanto que vale a sua mão esquerda? Ela vale mais que a direita? Para quem está de fora, a direita é a destra, né? Mas e você, a sua mão, qual que vale mais? Percebe? Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, eu compartilhei no grupo da igreja. Acho que ontem, se eu não me engano. Que diz que foi feito pela Junta de Missões. 82% das pessoas que estão lá fora viriam a um culto ouvir a palavra de Deus se eles fossem convidados. E sabe quantos por cento convidam? 2. Dos que se dizem crentes em Cristo Jesus no Brasil. Essa semana eu vou propor um desafio a nós como igreja. E eu vou orar a Deus para que Ele nos dê a sua graça com isso. Preste atenção. Aliás, 1 não, 2. O primeiro desafio será em virtude da ordem geral que foi dada por Deus à igreja. A fé não vem o quê? Por ouvir a palavra. Então, irmãos, o desafio será de todos nós, de incentivar, como foi feito com esse homem, a trazer pessoas para as nossas programações, principalmente para o nosso culto formal, para ouvir a voz do Senhor. E o desafio vai chamar você e mais um. Você e mais um. Grave bem esse nome. Para que nós não sejamos tentados a convidar alguém e deixar o quê? Ele sozinho aqui. Não, vamos lá na igreja. Aí a pessoa vem. Mas cadê o fulano? Fulano não veio. É você e mais um. E o segundo será... E talvez a partir de agora, irmãos, hoje, assim que você sair daqui, pegar o seu telefone ou ir na casa de algum irmão que você sabe que está passando por algum problema, que está precisando de um apoio, que por algum motivo você percebe que ele está inconstante na caminhada, ausente, se distanciando. Irmãos, eu e vocês vamos fazer o mesmo que fizeram com esse homem aqui. Dizer assim para ele: irmão, coragem, levanta-te,
Jesus está te chamando. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãos, em nome de Jesus, eu e você, nós vamos engolir o receio, nós vamos engolir às vezes o orgulho, nós vamos engolir o que não deveria ter, talvez alguma mágoa, e dizer a esse irmão o quanto ele é importante para mim e para você. Lembra-se da sua mão esquerda, ela vale mais do que a direita. Vai dizer para esse irmão quanto Jesus o ama e deseja se relacionar com ele. Irmãos, eu vou encorajar a igreja. Eu vou encorajar, esse é o papel que Deus me colocou aqui. Encorajar os irmãos. E eu posso me transformar na sua semana numa bênção. Mas eu posso me transformar também, irmãos, infelizmente num fardo. Porque eu vou lembrar você do compromisso que nós estamos assumindo hoje, como igreja. Como igreja. E vamos pedir a Deus que Ele haja no coração meu e seu primeiro, depois nesses irmãos, da mesma forma que agiu no coração desse homem aqui. Lê comigo o verso 50. Lançando de si a sua capa, levantou-se e de um salto e se dirigiu a Jesus. Meus irmãos, esse homem sabia que tinha uma chance real de se libertar dessa escuridão imposta pela cegueira. Ele praticamente joga longe a sua capa e se coloca em pé, muito rapidamente. E essa atitude dele, irmãos, fala muito ao meu e ao seu coração. Esse homem, ele sabe quem está à sua frente. Ele não vacila, ele não pisca. Ele simplesmente se coloca de pé, rápido, e vai ao encontro de Jesus. Vamos lá de novo, irmão, diz para mim aí, quantas vezes nós sabemos quem sempre está diante de nós? Nós sabemos o que nós devemos fazer. Muitas vezes parece, isso perde a importância. Tanto eu, irmãos, quanto você, eu estou me incluindo nisso. Se não fosse o Espírito Santo de Deus nos incomodando a nossa consciência, irmãos, nós preferiríamos outro tipo de programação e não vir aqui cultuar o Senhor. Inclusive muitos de nós, até estando dentro de igrejas, mas o nosso coração, o nosso pensamento está muito, mas muito longe de Deus. Tem crente que gosta de vir ao culto, mais porque ele vai fazer depois do culto. Depois do que saber quem está diante dele. Hoje tem culto, opa, bora! Aí ele pega o telefone, vamos pegar um lanchão, vamos pegar uma pizza depois do culto, irmão? Opa, legal, vamos embora. Liga para fulano, beltrano, ciclano. Isso nós fazemos. Rápido. Muito ágil. E ele sabe quem está diante dele. Esse homem sabe. E sem pestanejar em um único movimento, ele se põe de pé e vai ao encontro de Jesus. Meus irmãos, sabe o que acontece com quem de fato tem relacionamento com Cristo e ao mesmo tempo necessita de algo? Acontece isso aqui, ó. Leia comigo o verso 51. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero voltar a ver. Meu irmão, minha irmã, sabe por que muitos de nós não somos agraciados com bênçãos da parte de Deus? O principal problema é a motivação do nosso pedido. O que para muitos, infelizmente, acaba o quê? Abalando até a fé dele. E isso tem até teologia para isso. Não se iluda. Tem gente que só procura a Deus quando? Quando ele precisa.
na necessidade. Fora isso, ele não está nem aí para Cristo. Mas, irmãos, isso por si só, nosso Deus ele é tão maravilhoso, que por si só não desmotiva Deus a abençoar eu e você. Não. Mesmo assim, eu e você, apesar de nós somos o quê? Cuidados, zelados, abençoados por Ele. Sabe por quê? Porque Deus ele é bom, irmão. Ele é bom. O tempo todo, Ele é bom. E com todos Ele é bom. Apesar do nosso não merecimento. O problema é que muitos de nós não sabemos fazer o quê? Simplesmente o nosso pedido a Deus. Tiago capítulo 2, 2-3 diz assim, ó: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazei guerras. Nada tendes, por quê? Porque não pedis. Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis de modo errado, para gastar com os vossos prazeres. Meus irmãos, mesmo que a nossa fé fosse suficiente para remover montanhas, mas se o nosso pedido não for de encontro aos olhos, à vontade de Deus, irmão, esquece. Vamos fazer outro exercício agora. Tenta lembrar, irmão, daquela coisa que você queria muito. Sabe aquele negócio? Pode ser quando você era criança, adolescente, ou agora mesmo. Aquela coisa que você queria muito, mas muito mesmo. E Deus não te deu. Você lembra? Qual que foi a nossa reação com isso? Nós ainda glorificamos o nome do Senhor? Ou a primeira motivação do nosso coração foi deixar de vir a um culto como esse, por exemplo? Deus não me ouve? Deus não me atende? Irmão, se você é filho dele e pede mal para gastar com os seus prazeres, que poderão levá-lo para longe dele, pensa um pouco, irmão. Pensa um pouco. Você que é pai, você que é mãe, seu filho pede algo para você que você sabe que vai acabar com ele, vai prejudicar ele, e você mesmo sabendo disso, você faz o que o filho quer? Seja sincero, faz ou não faz? É óbvio que não. Porque você acha, irmão, que Deus fará? Por que a gente acha isso? A gente acha. Olha, se tem uma coisa que a gente acha, irmão. A gente acha. Mas é mais fácil o quê? Se revoltar contra Deus, né? O bicão ficar desse tamanho, ficar emburrado. Vamos para o culto, irmãos. Hoje eu não vou não. Hoje tem um churrasco aí com os amigão, eu vou. Irmãos, quem sustenta a minha e a sua fé é o próprio Deus. E esse sustento se dá mediante ao nosso relacionamento com Ele. Quem sempre vira as costas para o outro, não é Deus. Nunca foi. Porque o amor dele por mim, por você, é muito, mas muito maior do que a minha e a sua birra ou indignação. Deus está dizendo: levanta, meu irmão, coragem. Jesus está chamando eu e você, irmão, para que os nossos problemas sejam todos o quê? Resolvidos através da capacidade que Ele nos dá. Ou se a solução do problema foge da minha e da sua capacidade, irmãos, isso é com Ele. Ele vai resolver, não é eu e você. Lê comigo o verso 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meus irmãos, aqui está mais uma prova de que quem Jesus salva, quem se encontra com Jesus de forma correta, com a motivação correta,
vai ficar um desejo no coração dessa pessoa apenas. Sabe qual que é? Segui-lo. Não tem outra opção. Nada mais importa, a não ser ir com ele, segui-lo por onde ele for. Esse homem aqui, cego, maltrapilho, um mendigo, ele deixa de ser cego, pois Jesus não só abre os seus olhos físicos, mas também os seus olhos espirituais. E quando Jesus ele abre os nossos olhos espirituais, nós passamos a enxergar tantas coisas, irmãos, mas tantas coisas, que é difícil de descrever. O profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, ele estava com o seu servo, Geazi, lá em Israel, quando o rei da Síria cerca toda a cidade com todo o seu exército. E o servo Geazi entra em pânico e pergunta a Eliseu, está lá em 2 Reis 6, de 15 a 17, não precisa abrir não, só ouve aqui. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Ah, pastor, então quer dizer que se eu pedir a Deus para que Ele abra os meus olhos espirituais, meus olhos da fé, então eu vou conseguir o quê? Enxergar a sua glória, enxergar toda a sua majestade, eu vou conseguir ver o seu poder, enxergar o céu, enxergar os anjos. Ai, pastor, como eu sonho com isso, eu desejo isso, de ver o céu se abrindo, o céu rasgando, eu quero ver a glória de Deus manifesta, eu quero ver tudo isso. Bom, irmão, louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele já concedeu a mim e a você esse milagre. Ele já concedeu. Você deseja mesmo ver a glória de Deus manifesta? Olha para a cruz, olha para o Calvário, onde Cristo está indo, nesse momento aqui do texto. Olha para o que foi feito por mim e por você. Peça a Deus que Ele abra a minha e a sua visão espiritual, para que nós consigamos enxergar de fato a graça manifesta por meio de Cristo Jesus, lá naquela cruz. Amém, irmãos? Faz isso. Meus irmãos, o maior milagre que Cristo fez não foi nenhum que nós vemos no Evangelho, não foi nenhuma manifestação do seu poder, mas foi a não manifestação da sua glória, foi a não manifestação de todo o seu poder. Deus Todo-Poderoso se fazendo carne, igual eu e você. Esse foi o maior milagre, Ele conter a sua glória. O maior milagre foi Cristo, sendo Deus, conseguir conter a sua majestade e passar, irmãos, por aquela cruz. E foi por mim e por você. Por mim e por você. Você quer ver a glória de Deus manifesta, irmão? Peça para Deus abrir os olhos espirituais para o fato da cruz. Faça isso. Jesus, irmãos, está nos dizendo essa noite que a nossa última oportunidade, ela já nos foi dada. Quando Deus decidiu que Ele fosse pendurado no madeiro, por conta do medo do seu pecado. Deus está dizendo, irmão, a mim e a você essa noite, que apesar de todos os problemas que eu e você possamos estar passando, nós não devemos nos afastar do Senhor, da sua igreja, da sua palavra. Amém, irmãos? Não devemos. Jesus está dizendo a mim e a você, você quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor? Para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos experimentar como é boa, perfeita e agradável a sua vontade.
Permaneça em Cristo, irmão. Jesus está dizendo que a nossa fé nele gera a oportunidade de salvação. A última oportunidade que nos foi dada pelo Pai. Última, não existe outra. Uma oportunidade que custou caro, irmão. Custou muito caro a ele. Ver o seu Filho amado carregar nos ombros todos os pecados dos que crerão nele. E por conta disso o abandonar naquela cruz. A oportunidade que Deus nos dá através da fé em Cristo será a mesma que Ele deu ao Filho, levantando Ele do sepulcro ao terceiro dia, com honra, poder e majestade. Nem a morte mais terá poder sobre mim, sobre você, irmãos, pois no dia da vinda do Senhor, nós também seremos levados a Ele. Assim como Ele fez com o seu Filho. Amém? Meu irmão, minha irmã, não desperdice essa oportunidade, pois não vai haver outra. Eu não sei qual luta que você enfrenta, qual que é o desânimo que você carrega, eu não sei o que te motiva, mas Deus sabe. Fale com o Senhor, peça isso a Ele. Lembra-se de ti, irmãos, mas também dos outros irmãos. Invista na sua vida espiritual, mas também na vida do seu irmão, na vida daquele que está meio capenga com o relacionamento com Cristo. Convide ele, irmão, insista, traga. Todo aquele que Deus conceder a colocar no seu caminho, pregue o Evangelho, traga para ouvir a voz do Senhor. E clame como Bartimeu, para que Deus tenha misericórdia dele também. Que pela sua graça abra os seus olhos espirituais, assim como fez comigo e com você. Deus espera, irmãos, que eu e você façamos com os que estão à nossa volta, assim como foi feito com aquele cego. Coragem, levanta-te, Jesus está te chamando. E que o Senhor nos dê graça, para que nós consigamos aproveitar. E nos dê força de vontade, irmãos, para espalhar essa boa notícia a todo aquele que necessita o perdão de Deus. Esforça-te, irmão, esforça-te, irmã. Seja no mundo lá fora, seja aqui dentro da própria igreja, com aqueles que ainda não compreenderam muito bem isso tudo. Amém, irmãos? Coragem, irmãos. Coragem. É o que Deus pede a mim e a você essa noite. Que a vontade de Deus seja que eu e você cumpramos a sua vontade. Se esforce nisso, irmãos. Olhe para a cruz. Olhe para o que já foi feito. E lembra que assim como você aproveitou essa última oportunidade, irmãos, tem pessoas à nossa volta, dentro dos nossos lares, que ainda não tem esse relacionamento com Cristo. E Deus colocou você lá, irmão, para ser um arauto dele, da sua palavra. Não desperdice isso. Amém? Abaixe sua cabeça.